Olá, pessoal. Eu estava estudando uns detalhes sobre o Maven e resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, para mim estar apresentando o que eu consegui entender sobre ele. A gente vai utilizar, no nosso caso aqui, o NetBeans, né? O Maven, ele é um gerenciador de dependências. O que seria esse cara? Ele tem como objetivo organizar as nossas dependências, as nossas bibliotecas que a gente está utilizando no nosso projeto. Ou seja, no meu projeto, vamos supor que eu esteja usando uma biblioteca da Hibernate, por exemplo. Eu organizo essa biblioteca num arquivo que a gente chama POM, no caso do Maven, e automaticamente o meu IDE baixa, já que o meu projeto é Maven, ele baixa essa biblioteca, essa dependência para mim e adiciona no meu projeto. Nesse sentido, eu não preciso ficar criando biblioteca, importando bibliotecas, organizando bibliotecas que dependem de outras bibliotecas, essas questões esses problemas que a gente sempre teve, no sentido de, eu tenho um projeto, eu uso lá 50 bibliotecas e eu vou ter que criar essas bibliotecas no meu IDE aqui, no meu caso aqui no NetBeans, se for um projeto desktop, por exemplo. Eu vou ter que criar essas bibliotecas aqui, vou importar elas, vou mapear o caminho delas, enfim, vou gerenciar as minhas bibliotecas. O Maven seria nesse sentido, ele seria esse gerenciador de dependências, onde que a gente organiza essas bibliotecas que a gente vai utilizar no nosso arquivo, que em minutos eu vou apresentar para vocês, o nosso arquivo .xml, e, consequentemente, o IDE já baixa todas essas dependências para a gente e, consequentemente, ele já baixa as dependências das dependências também, tudo de forma automática para a gente. Tem algumas etapas aqui que eu organizei, que a gente vai trabalhar nesse vídeo, que basicamente coloquei para a gente fazer o download do NetBeans, quem não tem o NetBeans instalado, né? Nós iremos criar um projeto no NetBeans, nós iremos adicionar algumas bibliotecas, algumas dependências no nosso projeto. Nós iremos alterar uma dependência já incluída. Nós iremos verificar o gráfico de dependências no NetBeans. Nós iremos alterar uma dependência de outra dependência. Por exemplo, tem uma dependência X, por exemplo, eu estou citando o Hibernate, ele tem várias dependências que vai ser baixadas, que vai ser de forma automática, vai ser baixadas no meu IDE, para mim usar o Hibernate, e eu preciso alterar uma dessas dependências que é a dependência dele. Aí eu consigo alterar também essa dependência específica. Nós iremos olhar como que fica a estrutura do Maven, como que fica a estrutura de pastas do projeto Maven, certo? O primeiro passo aqui nós temos que criar, né? Nós temos que baixar o NetBeans, na verdade. Eu coloquei um link aqui, na verdade já está aqui para gente. Seria esse link aqui. É o seguinte, para a gente poder trabalhar com Maven, nós temos que ter no mínimo aqui, seja o NetBeans, seja esse NetBeans aqui que tem o Java EE, ou completo, para a gente poder trabalhar com o mecanismo do Maven, certo? Perfeito. No meu caso aqui, eu não vou baixar o NetBeans, que já está organizado aqui para mim. Na verdade, eu estou utilizando o NetBeans 11 aqui. Eu coloquei o link do NetBeans 8.2 aqui, que digamos que é o tradicional, que muita gente, todo mundo praticamente já utilizou, é bem estável, mas não impede você de baixar uma versão mais atual também do NetBeans, certo? Resumindo, para a gente poder trabalhar com um projeto Maven, a gente precisa baixar esse NetBeans aqui, que é o que contém o Java EE, ou todo. Eu, particularmente, eu não sei qual que é essa versão minha, eu acredito que seja a versão que tem todos os recursos, certo? Basicamente essa aqui, então. Continuando aqui, levando em consideração que eu já tenho o meu NetBeans instalado, né, não preciso instalar, nós iremos criar um projeto Maven no NetBeans. Enfim, file, novo projeto. Aqui o NetBeans fornece para a gente todas aquelas questões, a árvore de gerenciamento e de criação de projeto. No nosso caso aqui, nós iremos trabalhar com Maven, que seria esse primeiro cara aqui mesmo. Tem algumas outras opções aqui, Java, normal, aplicação, PHP, enfim.
No nosso caso, já que a gente vai trabalhar com Maven, seria esse cara aqui, Maven. Aí aqui também tem uma infinidade de tipos de aplicações também que a gente pode trabalhar com Maven. No nosso caso aqui, mais tradicional mesmo, que a gente vai trabalhar, seja uma aplicação desktop normal, Java Application normal mesmo, ou uma aplicação web. No nosso caso aqui, a gente vai criar uma aplicação web. Aqui a gente coloca o nome do projeto, vou colocar aqui trabalhando com Maven. Trabalhando com Maven. Eu vou apagar isso aqui. Aliás, tem que deixar isso aqui. Vou colocar br.com aqui. Ponto teste. Maven. E ele já fornece para mim um pacote aqui também, que é opcional, mas eu vou deixar ele criar assim. Next aqui. Aqui é onde que eu seleciono o servidor que eu tenho. No meu caso aqui eu tenho o Tomcat instalado aqui na minha máquina. Na verdade, eu tenho um Tomcat portátil aqui, que eu mapeei na minha IDE aqui, que é no caso NetBeans. Seleciono o Java 7 Web e o meu servidor. No meu caso aqui é o Tomcat. Finalizei aqui. Mandei ele criar. Já criou aqui, já apareceu. Aqui nós temos o projeto criado, o projeto Maven criado. Que seria esse cara aqui. Agora nós iremos entender um pouquinho como que funciona aqui o projeto. Nessa parte aqui, nós iremos ter as nossas páginas, né, web. Aqui seria o nosso código fonte mesmo, onde que a gente vai ter as nossas classes. Enfim, os nossos classes de controle, tudinho, certo? Aqui nós temos as dependências, ou seja, as dependências as bibliotecas que estão utilizadas, que estão sendo utilizadas no nosso projeto. Por enquanto ele adicionou um Java Web aqui API, que seria a dependência padrão para a gente trabalhar com o projeto web, certo? E aqui nós temos o nosso arquivo .xml. Bem, que no começo da apresentação eu já dei uma breve explanada para vocês. Esse arquivo aqui é onde que a gente vai utilizar ele para a gente poder incluir as nossas dependências para que o IDE, no nosso caso NetBeans, baixe para a gente essas dependências e inclua elas para a gente de forma automática no nosso projeto, certo? É esse cara aqui que vai organizar todas as nossas dependências. A gente organiza as dependências nele, a gente inclui as dependências aqui, a versão certinho da dependência, que, consequentemente, o IDE vai ler esse arquivo, vai verificar uma alteração nesse arquivo, quando a gente salvar, e ele vai baixar a dependência para a gente incluir aqui, certo? É esse cara, esse arquivo .xml que controla todas as nossas dependências. Agora nós iremos adicionar algumas dependências no nosso projeto aqui. Bem, existem duas formas para a gente adicionar as dependências no nosso projeto. A gente vai adicionar essas duas dependências aqui, a gente vai utilizar o NetBeans e depois a gente vai verificar essa última dependência aqui no site. Um site onde que tem um repositório do Maven, que a gente verifica as dependências lá, copia a dependência certinho, esse seria dependência aqui, e a gente copia a dependência lá e cola aqui, que automaticamente o NetBeans já vai baixar ela para a gente de forma automática também, certo? Vamos adicionar o Hibernate aqui primeiro. Para a gente poder adicionar uma dependência pelo NetBeans, a gente vem em dependências aqui, clica com o botão direito, adicionar dependências. Aqui a gente tem como a gente buscar a dependência. Hibernate aqui. No nosso caso lá, aquela dependência lá que a gente vai adicionar como exemplo seria essa aqui. Aí eu clico aqui, se eu der 2 cliques nela aqui, ele vai aparecer uma árvore para mim das dependências aqui, que eu posso adicionar, das versões do Hibernate, certo? Esse local aqui quer dizer que essa dependência aqui ela já está no repositório local.
no meu caso aqui, no cache do meu IDE, no cache do meu NetBeans. Se eu adicionar uma do repositório central, ele vai baixar para mim essa dependência. No meu caso aqui, eu vou adicionar essa aqui mesmo, 5.4.23, certo? Vou adicionar essa dependência aqui, que quando eu adiciono a dependência do Hibernate, ele já inclui para mim aqui no projeto, de forma automática, e já baixa todas as dependências do Hibernate aqui para mim também, tudo de forma automática. Eu não preciso mais estar criando essas bibliotecas e incluindo elas no projeto. Tudo de forma manual. Ele já baixa para mim de forma automática e já organiza a dependência que eu incluí, que seria essa aqui, e mais as outras dependências da minha dependência que eu adicionei. Vamos adicionar a segunda aqui agora, que é a do Postgres. Que seria esse cara aqui, 9.1-901-1, JDBC aqui. Perfeito. Vou adicionar aqui pelo NetBeans, no nosso caso aqui. Ele já incluiu aqui para mim também, a biblioteca do Postgres, certo? Tranquilo? Perfeito, pessoal. Agora a gente vai adicionar uma dependência de forma manual. A gente veio aqui de forma automática no NetBeans, procurou a dependência, pesquisou ela no repositório aqui, ele já linkou com o repositório do Maven oficial, já baixou para a gente. Só que agora a gente vai baixar ela de um site específico, baixar essas dependências de um site específico que eu vou apresentar aqui para vocês. Perfeito, pessoal. Então, nesse caso aqui, nós iremos adicionar essa biblioteca JSON aqui, utilizando um site específico, que é um repositório também que tem as dependências do Maven, que seria esse site aqui. Eu vou digitar aqui JSON, certo? Vou dar um Enter. Ele buscou para mim aqui as dependências. No nosso caso aqui, a gente quer essa aqui. Vou clicar nela. Ele traz para mim todas as versões aqui também. Vou clicar nessa primeira aqui. Quando eu clico na versão que eu quero, ele me dá as opções aqui para mim poder adicionar no meu projeto. No nosso caso aqui é o Maven, tem o Gradle, tem outros tipos aqui de gerenciador de dependência também, eu acredito que seja. No nosso caso aqui a gente vai utilizar, a gente copia esse cara aqui, já que a gente está utilizando o Maven, vou copiar aqui, vou voltar aqui no meu NetBeans aqui, vou dar um Enter aqui, Ctrl V aqui, vou formatar o meu código aqui e vou salvar. Que automaticamente ele já baixou para mim a minha dependência ali que eu acabei de adicionar no meu projeto de forma manual. Certo? Tranquilo, né? Para a gente poder adicionar sem as bibliotecas de forma manual. Só a gente copiar lá, colocar no nosso arquivo .xml e salvar que ele já baixa para a gente de forma automática. Certo? Tem esse triângulozinho aqui, eu acredito que seja algum detalhezinho que falta ele baixar a dependência aqui para o meu repositório local. Vou clicar aqui para a gente resolver esse detalhe. A gente manda construir com dependências aqui. Vou clicar aqui para a gente ver se vai resolver. Perfeito, ele já resolveu o problema aqui da biblioteca. Eu tinha adicionado ele, ficou esse alertazinho, mas aí eu cliquei para me construir com dependências, ele já baixou ela para mim aqui e está tudo certo agora. Certo? Continuando aqui, nós iremos alterar uma dependência incluída no nosso projeto, certo? Eu vou alterar, vou alterar a dependência do Hibernate aqui, ó. A gente está utilizando o Hibernate 5.4.23. Eu vou trocar a minha dependência para essa aqui, 5.4.20. Vamos perceber que percebe-se que está 23 aqui. Vamos salvar, que automaticamente já alterou para 5.4.20. Tranquilo demais, se a gente quiser alterar uma dependência já mapeada no nosso projeto, né? Tranquilo, pessoal. Nesse caso aqui, nós iremos verificar agora o gráfico de dependências
que o NetBeans fornece para a gente, certo? A gente vem nessa abinha gráfica aqui a gente tem um escopo geral das dependências que estão sendo utilizadas no nosso projeto. Nós temos o nosso projeto aqui, se eu clico nele, ele mostra para mim as dependências primárias que eu adicionei, que são essas quatro aqui, essas quatro, certo? Essa aqui já veio no projeto, quando eu criei. Essa aqui a gente adicionou agora há pouco de forma manual. Essa aqui a gente já tinha adicionado pelo NetBeans de forma automática. E essa aqui também, que é do Hibernate, a gente já tinha adicionado de forma automática. Quando eu clico aqui no do Hibernate, ele mostra todas as dependências que o Hibernate necessita para ter um funcionamento correto, certo? Para funcionar corretamente. Todas essas outras dependências aqui, o Hibernate necessita delas. Perfeito? Todas que estão ligadas ao Hibernate, que seria todas essas aqui. Aí a setinha assim é o seguinte, se eu seleciono aqui o Hibernate, ele fala o seguinte, esse cara aqui está precisando dessa dependência, ou seja, o meu projeto principal está precisando dessa dependência aqui, que eu adicionei, de fato. Só que esse cara aqui necessita de outras dependências, por isso que a setinha tá, ou seja, esse cara precisa dessa dependência, por isso que a setinha tá para lá. Só que o meu projeto principal, ele precisa da dependência do Hibernate também, por isso que a setinha tá para cá, indicando o Hibernate, certo? Tanto é que se a gente clicar no nosso projeto aqui, no escopo geral do nosso projeto aqui, ele vai indicar as dependências que o nosso projeto necessita para ter um funcionamento correto, para funcionar corretamente. Que seria essas quatro aqui que eu adicionei, certo? Perfeito, pessoal? Aqui essa questão aqui do gráfico, só para a gente ter uma visão geral das dependências do nosso projeto mesmo. Tranquilo? Continuando. Vamos continuar aqui então, para outro tópico. Vamos alterar uma dependência de outra dependência. No nosso caso aqui, nós iremos alterar uma dependência de outra dependência. Nesse caso aqui nós temos o Hibernate, que utiliza todas essas dependências aqui, só que a gente quer alterar essa dependência dele aqui. Ou seja, por algum motivo a gente precisa alterar ela, não deu algum conflito no nosso código, a gente precisa alterar para uma versão mais recente ou para uma versão um pouco mais antiga. A gente tem que clicar com o botão direito em cima da dependência que a gente quer alterar e declarar ela como uma dependência direta, certo? Quando a gente declara ela como dependência direta, automaticamente ela já vem para cá também. Ou seja, a gente tem o nosso escopo aqui do nosso projeto. E eu transformei essa DOM 4J aqui, ó, com a dependência direta também. Ou seja, por isso que ela ficou com a corzinha mais clara aqui. Que seria esse cara aqui, certo? Para a gente poder alterar a versão dela, a gente vem aqui em Source, procura ela aqui, que ela já veio para cá também. A gente verifica o que o NetBeans fornece para a gente aqui. E a gente seleciona a versão que a gente quer. Por exemplo, aqui eu selecionei 2.1.0. Vou salvar. Ele alterou aqui para a gente. Perfeito. Se eu voltar aqui no gráfico, ele vai mostrar uma divergênciazinha aqui para mim. Ó. Vai falar o seguinte, opa, o seu projeto aqui, você adicionou essa biblioteca aqui, essa dependência aqui, versão 2.1.0. Só que o Hibernate aqui, ele necessita da versão 2.1.3. Se a gente clicar nesse carinha aqui, a gente vai ver. Aí, nesse caso aqui, eu vou voltar para a minha versão que o meu Hibernate necessita para ter um funcionamento correto, que é a 2.1.3. Cliquei aqui, ele já alterou aqui para mim, de forma automática também. Ou seja, eu tenho o carinha aqui, que o meu projeto necessita dessa dependência, eu estou utilizando algumas funcionalidades dessa biblioteca aqui, porém, o meu Hibernate também necessita dessa dependência, só que agora está tudo certo.
porque é justamente a versão que ele necessita, que é a 2.1.3. Perfeito, pessoal? Tranquilo para a gente poder adicionar, alterar uma dependência de outra dependência, né? Basta a gente clicar com o botão direito aqui e transformar ela numa dependência direta. E depois a gente vir no nosso arquivo .xml e alterar para a versão que a gente precisa aqui. Só que tem esses detalhezinhos que é bom a gente ficar de olho, se não está dando conflito com uma dependência de outra, pelo fato dela precisar de outra versão mais recente. Tranquilo, pessoal. Vamos continuar aqui então. Vamos para o último tópico aqui, que é dar uma olhadinha, dar uma verificada na pasta que o NetBeans criou para a gente, na arquitetura do Maven. Aqui nós temos a pasta do nosso projeto, aqui nós temos o código-fonte, né? Aqui nós temos as páginas, no nosso caso as páginas que a gente vai utilizar, e aqui nós temos a nossa arquitetura de organização do código, certo? Perfeito. Se a gente... E aqui nós temos target, ou seja, alguns arquivos de configuração que o próprio Maven utiliza mesmo. Se a gente limpar e construir o nosso projeto aqui, limpar e construir com dependência, construir ele com dependências, ele vai organizar aqui para a gente aqui, vai verificar se ele não precisa baixar nenhuma dependência, que tá com divergência aqui, que não está no meu repositório local, vai baixar ela para a gente de forma automática aqui, e já vai criar também o arquivo .or aqui, na pasta do meu projeto aqui. Tranquilo, pessoal? Era isso que eu tinha para passar para vocês.